Olá pessoal, vamos dar início ao estudo dessa semana e agora a gente vai ver algumas características que acontecem na análise de frequência que prejudicam a análise, né? E aí a gente precisa considerar alguma estratégia que melhore isso, né? Que a gente consiga superar, né? A gente consegue superar essa dificuldade aí. Então, essa dificuldade, né, é o vazamento espectral, que será o tema desse vídeo aqui. A gente viu nos últimos vídeos como que a gente calcula aquela discretização na frequência, né? Como que a frequência, quais são as frequências que a gente analisa quando a gente faz o traçado espectral. Então, quando a gente faz a transformada, a gente precisa construir esse vetor ali, que seria quais frequências vamos analisar. E essa frequência, ela depende da frequência de amostragem, né, então que é o FS aqui, e da quantidade de dados que a gente coletou, certo? Que aí a gente consegue encontrar essa discretização, que a gente consegue então, né, construir o nosso vetor de frequências. Só que o que acontece se a frequência do nosso sinal, né, não está, né, nesse vetor de frequências de análise aqui? O que pode acontecer? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, considere um sinal amostrado aqui a 1000 Hz. Esse sinal, ele é construído dessa forma aqui, é um cosseno de 31 Hz, ok? Então é uma frequência aqui, né, que bem definida, 31, e uma amplitude 2, ok? Fase 0. Então esse sinal amostrado é por um total de pontos igual a 500 pontos, né? Então a gente tem uma amostragem de 1000 Hz e 500 pontos. O que significa que a gente vai ter uma discretização de 2 Hz, né? Então a gente pega o 1000 Hz e divide por 500 pontos, né? Então a gente chega numa discretização de 200 Hz, gerando um vetor que possui apenas frequências pares, ok? Que vai de 0, 2, 4, 6 até 500. Então, o que vai acontecer com a análise em frequência do sinal que possui uma frequência ímpar? Nesse caso aqui, né, a gente tem o 31. Ele é uma frequência ímpar. E essa frequência, ela não está bem definida, né, nesse vetor. A gente só tem frequências pares aqui, certo? Então, o 31 aqui, ele não vai apresentar aquele pico bem característico com uma amplitude 2. Né? Ele vai ter uma coisa que é chamada de vazamento espectral. Então, é isso aqui que acontece, olha. A gente tem, né, amplitudes que aparecem nas frequências vizinhas aqui do 31, né? Então, veja que o 31 está aqui, e aqui é o 30, e esse aqui é o 32, né? E aí tem um espalhamento aqui, né? Tem um vazamento espectral. Então, a gente vê amplitudes que não deveriam estar aqui, né? A gente sabe que aqui é o 31, né? Então a gente já sabe isso. Mas a gente acaba vendo outras frequências, porque o 31 não está bem definido aqui. Ok? Então, o que isso aqui aparece, na verdade, é o vazamento espectral, que é uma falha da análise, tá? A gente vai ver o que acontece, né? Por que aparece isso daqui, tá? Isso aqui, ele aparece por conta da não definição exata do 31 aqui, tá? Então é por conta disso. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, de acordo com o vídeo aí. Então, o vazamento espectral ocorre quando a frequência do sinal analisado não é bem definida no espectro analisado, né, nessa frequência de análise. Nesse caso, ocorre o vazamento da frequência, né, de 31 Hz, pois ela não é bem definida. Aqui a gente vê, né, que eu comentei, quais são as frequências próximas do sinal que a gente conhece, né, que é 31. Tá aqui é 26, 28, 30, né? Então 31 não aparece, 32, 34, 36
esses valores apresentam amplitude, que não deveriam, né? Deveriam ser zero, certo? Então, para evitar esse vazamento espectral, precisamos melhorar a resolução na frequência. Então, o nosso DF ali, a gente tem que fazer aquela continha para que o nosso vetor de frequências seja criado, né, a partir da frequência de amostragem e da quantidade de dados, de maneira que o 31 apareça no nosso vetor de frequências lá, né, de análise. Nesse caso, como o 31 ele é primo, a hora que a gente faz o, o MDC, né, que a gente precisa fazer, que é o máximo divisor comum entre o FS e a F, né, entre a frequência de amostragem e a frequência do sinal, a gente vê que é 1, né, que é o máximo divisor comum. Então, o nosso DF precisa ser 1 nesse caso. Então, caso tenhamos que fixar n igual a 500, que é o nosso caso inicial, por exemplo, por limitação de memória, você tem um pequeno espaço de memória lá, você está fazendo com um sistema embarcado bem simples, o seu teste, né, eles têm pouca memória, você não pode ficar salvando muitos dados, seu máximo é 500, por exemplo, ou próximo de 500, né? Então, o certo é você diminuir a frequência de amostragem, né? Você sabe que o 31 está muito longe da frequência de Nyquist, você consegue diminuir a frequência de amostragem, certo? Então, você fica 500 por 500 dá 1. Então, você consegue analisar essa frequência. Caso tenhamos memória, né, suficiente para realizar o experimento, abundante, é aconselhado que a gente, na verdade, aumente a quantidade de dados coletados, né? Então, a gente aumenta o N para 1000 e se mantém a frequência de amostragem em 1000 Hz, certo? Então, também a mesma coisa, né? 1000 sobre 1000, a gente faz 1. Na verdade, essa relação aqui, ela pode ser qualquer, ok? Desde que o fs seja igual ao n, certo? Se for, por exemplo, 100 e 100, vai ser 100 dividido por 100, certo? Dá 1 e a gente chega no df igual a 1 Hz. Só que a gente precisa lembrar que o 31, né, o nosso AF aqui, que é a frequência do sinal de análise, ela precisa ser menor que a frequência de Nyquist, certo? E a frequência de Nyquist é a frequência de amostragem dividido por 2. Então, nesse caso, né, a nossa frequência de amostragem ela precisaria ser num limite aí, né, maior que 62, ok? Para que a nossa F seja menor que a frequência de Nyquist. Mas mesmo assim, não é muito aconselhado, né, que a gente fique no limite. A gente precisa ter um bom range ali para que, por exemplo, se você tem um ruído a 40 Hz, né, e você tem a sua frequência de Nyquist muito próximo desse 31 ali, esse 40 Hz vai ser um aliasing, né, no seu sinal. Ele vai aparecer ali nos 30 e pouco também. Então não é interessante que você fique tão no limite, né? É interessante que você fique numa região um pouco mais robusta a hora que você faz a sua amostragem, tá? Então, 100 Hz, né, 200 Hz já seria suficiente, por exemplo, para um sinal dessa magnitude aqui, 31 Hz. Eu vou mostrar para vocês como eu construí, né, esse vazamento. Então, é o mesmo código praticamente, né? Eu só alterei ele aqui um pouquinho, coloquei só uma frequência de 31, criei o sinal, aqui tem a FFT, né? Então da mesma maneira, eu criei o vetor de frequências, né? Aquela limitação do plot mesmo, para a gente poder ver só até a frequência de Nyquist, e fiz os plots, tá? Então não tem segredo nenhum. Aquilo lá que eu plotei, olha, é exatamente, né, a FFT desse sinal nessa frequência de amostragem aí, ok? Então não tem nenhum segredo, é simplesmente fazer o plot direto. Isso aqui acontece naturalmente e a gente vai ver ainda no próximo vídeo por que exatamente acontece esse decaimento dessa maneira aqui, tá? Esse vazamento acontece por uma determinada característica da própria transformada discreta, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, vou colocar o código lá para vocês, né? Depois vocês podem mexer, né, na frequência de amostragem. Aqui, ó, por exemplo,
Se a gente quiser aumentar, né, colocar o 1000, por exemplo, daí não acontece o vazamento, né? Porque 1000 com 1000 deu o DF igual a 1. Então, olha lá, o 31 ficou certinho aqui, sem ter o vazamento, tá? Olha lá, o 31 não teve vazamento. E se eu quisesse colocar, então, né, que eu comentei, 500, diminuir a frequência, né? Diminuindo, também a mesma coisa. O que aconteceu é que como eu diminuí a frequência aqui, a frequência de amostragem, eu diminuí a frequência de Nyquist, tá? É só isso que aconteceu. Mas como está muito longe, né, está 250, nem está aparecendo aqui no plot porque eu estou limitando, né? Estou limitando para o plot ficar interessante aqui de observar. Mas é isso só que aconteceu. Aí, se a gente colocasse 100 e 100, então, a frequência de Nyquist vai até 50. Então, aqui a gente provavelmente vai ver. Ó. Aí, aqui a gente vê, né, que teve um corte aqui, né? E aqui ainda continuou a nossa frequência bem definida, né? Porque é 100 por 100, dá 1, né? Então, ele está fazendo 0, 1, 2, 3, até 31 aqui, né? E a gente vê o 31 certinho, tá? Então, fazendo essa relação correta, a gente consegue evitar o vazamento e fazer a análise correta da frequência, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Por que esse vazamento acontece? É importante a gente entender isso. Mas depois vocês dão uma brincada aí, vocês vão acabar entendendo um pouco, mexendo também, tá? Então é importante que vocês mexam. Abraços!